Oi, 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 tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Espero que tenha sido super legal. Estamos aqui começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio, e hoje nossa aula é de português. Então, peguem o livrinho de vocês, abram aí na página 30, para que a gente comece aí um novo capítulo, né? Sempre lembrando que vai complementar aquilo que já foi estudado, né? Esse novo capítulo aí é intitulado Depois da Informação, formamos nossa opinião. Então, como é que nossa opinião é formada? Em que base, né? O que é que baseia as nossas opiniões, as nossas colocações e tudo mais? Então, nós vimos, né, no capítulo passado, né, os gêneros textuais, notícia, fake news e reportagem. E agora nós vamos ver como essas informações agregam para a nossa formação de opinião, beleza? Então, vamos lá. Livros abertos e leiturinha em dias. Neste capítulo, você vai conhecer alguns textos que expressam os pensamentos de alguém sobre determinado assunto e entenderá melhor a diferença entre informação e opinião. Estudará também a função das conjunções e o papel das expressões e entonações na criação de sentido dos textos. Então, nós vamos ver muita coisa bacana, muita coisa legal. Nós vamos ver essa questão de formação de opinião. Nós vamos ver aí, né, mais um assunto gramatical, que são as conjunções. Nós vamos ver também a questão das expressões e entonações nos sentidos dos textos, né? Aquela questão bem legal que envolve tanto a leitura quanto também a oralidade, beleza? Então, vamos lá, continuando aí, para que a gente possa iniciar esse capítulo já assim, de onde ele começa. Conhecendo as opiniões a respeito do clima global. Então, percebam que nós estamos aí voltando, né, nessa vertente, nessa questão aí de clima, do mundo e tudo mais, certo? Então, vamos lá para que a gente possa adentrar melhor a esse conteúdo. Quando estamos bem informados, é mais fácil formar opinião sobre algum assunto. Conhecer o que outras pessoas pensam também é importante para compreender pontos de vista diferentes. Há muitas maneiras de manifestar uma opinião. Vamos conhecer uma delas, um texto de opinião publicado na internet. Então, nós vamos ver aí a tecnologia novamente agregando aí aos gêneros textuais, né, usando a internet, né, as mídias sociais, as redes sociais como um suporte para estes gêneros, ok? Aí, né, com certeza é referente a um vídeo, certo? Quem puder acessar vai ser muito legal, mas vamos partir para a leitura. Vídeo. Por que os jovens estão em greve pelo clima? Toda sexta-feira, um grupo de crianças e jovens se reúne em algum lugar do mundo para pressionar políticos e empresários de seus países a agirem contra as mudanças do clima. O movimento, liderado por uma jovem sueca de 16 anos, faz barulho e ganhou o planeta. Já não era sem tempo. Aqui no Brasil, a greve ocorre quase toda sexta em algumas cidades. No Rio de Janeiro, desde o dia 15 de março, data da primeira greve global pelo clima, os ainda poucos jovens foram 2 vezes protestar em frente à Assembleia Legislativa, a Alerj. Em abril, migraram o local de protestos para o Museu do Amanhã, um espaço dedicado à discussão sobre o impacto do homem no planeta e sobre o futuro em um mundo mais cheio e mais quente. Faz sentido. O principal ponto do movimento, iniciado por Greta Thunberg, que começou uma greve solitária em frente ao Parlamento de Estocolmo, é a responsabilidade intergeracional. A responsabilidade da atual geração de adultos de entregar o planeta nas mesmas condições que recebeu da outra, ou melhor, para os jovens, que serão os grandes afetados pelas mudanças do clima. Agora, eles estão nas ruas pedindo para serem ouvidos. Os políticos europeus já abriram espaço na agenda para ouvir o movimento Fridays for Future, Sextas pelo Futuro. Do ponto de vista ambiental, faz sentido que países com políticas ambientais rígidas prestem atenção no que os jovens estão falando. Do ponto de vista prático, políticos sabem que os jovens de hoje são os eleitores de amanhã, e o amanhã está muito perto. Para entender por que os jovens estão em greve pelo clima, nossa equipe conversou com Milena Batista, está aí na imagem, de 22 anos, estudante universitária de História da PUC e Gestão Ambiental em EAD, e que quase toda sexta-feira participa do movimento, que não tem liderança definida, só inspirações. Então, nós vimos aí, né,
um texto, né, falando sobre um movimento que acontece. Vimos aí, né, mencionando uma das pessoas que vão lá manifestar, uma jovem que vai lá também nessas manifestações, nessas greves. Nós vamos aí responder essas questõezinhas sobre o texto que nós lemos, ok? O texto jornalístico que lemos, na verdade, é composto de outros 3 tipos de textos. Quais são eles? Texto escrito, vídeo, foto, mapa, infográfico, obra de arte. Vocês vão aí assinalar quais são os textos que compõem esse texto que nós acabamos de ler, ok? Segunda questão, releia o primeiro parágrafo. Toda sexta-feira, um grupo de crianças e jovens se reúne em algum lugar do mundo para pressionar políticos e empresários de seus países a agirem contra as mudanças do clima. O movimento, liderado por uma jovem sueca de 16 anos, faz barulho e ganhou o planeta. Qual o propósito desse trecho? Ele quer expor a opinião do autor? Ele quer apresentar o assunto do texto ou ele quer propor um questionamento ao leitor? Né, ele está aí lá no comecinho, então ele vem o que? Apresentar, né, o assunto do texto, beleza? Terceira questão. O texto apresenta informações e opiniões pessoais da autora. Analise os trechos a seguir e identifique com I o que corresponde à informação e com O o que for opinião. Nós temos que aprender a diferenciar informação de opinião. Opinião é quando eu dou meu ponto de vista sobre algo. Informação é aquilo que é dito sobre algo com base em pesquisas, em dados recolhidos, beleza? Então, vamos lá aí. Aqui no Brasil, a greve ocorre quase toda sexta em algumas cidades. Isso é um fato, então isso é uma informação. Já não era sem tempo. Essa frase aí expressa o que? Um ponto de vista do autor, então é uma opinião. Em abril, migraram o local de protestos para o Museu da Manhã, um espaço dedicado à discussão sobre o impacto do homem no planeta e sobre o futuro em um mundo mais cheio e mais quente. Então, isso aí é uma informação, é um dado, fato relatado, beleza? Os políticos europeus já abriram espaço na agenda para ouvir o movimento Fridays for Future, Sextas pelo Futuro. Isso aí também é uma informação, é um fato. Do ponto de vista ambiental, faz sentido que países com políticas ambientais rígidas prestem atenção no que os jovens estão falando. Então, isso aí é um ponto de vista, é uma opinião, ok? Antes da gente ir para a quarta questão, está aqui, né, na telinha, eu vou deixar para vocês, né, sobre a primeira questão. Então, esse texto aí, ele é formato o quê? Ele é formado de texto escrito, né, o texto de opinião, a foto, né, traz a foto lá da mocinha que foi entrevistada, aí o vídeo, né, porque todo esse texto aí, ele se refere, né, ele está incluso aí também em um vídeo, belezinha? Então, vamos lá para a quarta questão. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Que aqui ou sobe de mais ou desce de menos. Vou beber uma aguinha. Vamos lá. O que você acha da utilização do vídeo no texto? Ele agrega informação desculpa, ao que já está escrito? Ajuda o leitor a formar a sua opinião? Vejam só. Quando a gente tem lá um dado, né, por exemplo, eu vou uma coisa bem básica. Essa questão mesmo do clima, certo? Aí vamos lá, no Globo Repórter a gente vai ver uma matéria sobre aquele clima, certo? Se eu ouço falar, eu ouço, beleza. Se eu leio, eu vou ler. Mas quando eu vejo com os meus próprios olhos, né, é como se aquela informação se concretizasse e me ajudasse a formar a minha opinião. Então, sim, um vídeo ele agrega, porque você pode formar sua opinião a favor ou contra aquilo que está sendo exposto. Mas isso é muito mais forte, essa formação de opinião, ela vem muito mais forte, com muito mais força, quando nós visualizamos aquilo. Não somente quando nós ouvimos ou quando nós lemos, mas quando nós visualizamos em vídeo, fatos relatados, quando nós ouvimos opiniões de outras pessoas e por aí vai. Quinta questão, você conhece o Fridays for Future, Sextas pelo Futuro? Pesquise esse movimento e faça anotações. Em seguida, exponha as informações que obteve e a sua opinião a respeito do assunto para os colegas e o professor. Então, vocês vão pesquisar um pouquinho aí sobre esse movimento e brevemente falar sobre ele. Não precisa ser um textão. O textinho tá legal, tá de bom tamanho. E aí, abaixo, o livro traz aí um box, né? Apresentando a vocês essa jovem que deu início a esse movimento, Greta Thunberg. Talvez, né, quem gosta assim, de acompanhar jornal, os pais deles talvez tenham visto já o rostinho dela, né? O nome dela ganhou um boom assim desde o ano retrasado, mas ano passado teve uma polêmica com o nome dela envolvido, né, aqui no Brasil e tudo mais. Quem é Greta Thunberg? Greta é uma jovem sueca autista, vegana e ativista.
Atualmente, ela é uma das principais vozes a respeito de assuntos climáticos e participa de assembleias e encontros globais. Greta discursou para líderes de 60 países durante a Cúpula do Clima, em 2009, na sede da ONU em Nova York. Tornou-se mundialmente conhecida em 2018, aos 15 anos, quando começou a faltar à escola para protestar em frente ao parlamento de seu país. Seus protestos deram início ao movimento Fridays for Future, que alcançou dimensão mundial. Então, vejam só, uma jovem já engajada, envolvida em assuntos sociais, né, em assuntos ambientais, em questões bem sérias. Tornando a nossa opinião pública, vlog de opinião. Eu acredito que muitos de vocês que têm acesso ao YouTube já tenham ouvido falar sobre vlogs, né? Vlog, geralmente, ele é um vídeo, né? Geralmente a gente vê muito no YouTube assim, vlog sobre minha mudança, vlog sobre minha montagem de estúdio. Então, é um vídeo, né? Onde eles estão lá mostrando como é a rotina deles, dos YouTubers, né? O dia a dia e tudo mais. Então, agora nós vamos aprender, né, de fato, o que é um vlog de opinião. Você percebeu que o vídeo acrescentou informações ao texto e colaborou para a formação de opiniões? Além disso, um vídeo é um texto dinâmico que une imagens e sons, tornando-se mais atrativo para muitos leitores. Viram o que eu acabei de falar? Né? Se vocês voltarem aí, vocês vão ver que eu falei justamente isso, que é muito mais fácil, é muito mais prazeroso quando a gente vê, quando a gente, né, lida com aquilo ali de concreto em forma de vídeo. Muitas pessoas preferem esse formato para a criação de seus conteúdos e gravam vídeos para produzir informação e expor suas opiniões. Os sites compostos principalmente de vídeos e atualizados regularmente são chamados de vlogs. Há também os canais em plataformas exclusivas, como o YouTube. Existem vlogs e canais de vídeos sobre os mais variados assuntos: games, esportes, cotidiano, alimentação, música, viagens, etc. Então, existem vários tipos de vlogs. Os que eu citei são os mais comuns, né, que são vídeos mais eles contando sobre o dia a dia, sobre a rotina, sobre isso, sobre aquilo e tudo mais. Quem quiser aí, né, quem quiser e tiver acesso a pesquisar um pouco mais sobre os vlogs, também fique à vontade. Agora, vamos lá ver a importância das expressões e entonações quando demonstramos a nossa opinião. Vocês estão sentindo o climão? Não adianta mais fingir que não está acontecendo. Só olhar e não fazer nada. Chegou no limite. Está rolando um climão climático, a tão falada crise climática. É uma emergência e precisamos agir com urgência. Dia 20 de setembro, pessoas de todas as partes do mundo vão sair de seus lares e trabalhos para se juntar nas ruas aos jovens estudantes que estão em greve pelo clima. Nós, jovens, exigimos justiça climática e ações urgentes para enfrentar o colapso do clima. Esse é um chamado geral. Estamos todos juntos no mesmo planeta. Tirem o bumbum do sofá e venham para as ruas, na maior mobilização pelo clima que o Brasil já viu. Sabemos que os tomadores de decisão não estão fazendo por si só seus deveres de casa para garantir o nosso futuro. Então, nós temos de pressionar para que o façam. Chega de climão, venham para a rua. As mobilizações vão ocorrer em diversas cidades do Brasil e do mundo. Logo comunicaremos a lista de cidades brasileiras que já estão participando. Se você quer organizar na sua cidade, entre em contato com a gente. Então, esse texto, né, ele é um chamado da ONG Fridays for Future para aqueles que queiram se unir ao movimento. Por se tratar de um texto dirigido principalmente aos jovens, ele é escrito de maneira bem informal, né, uma linguagem bem simples, bem fácil de ser entendida, empregando gírias e expressões típicas da oralidade. Então, é como se esse texto traduzisse o que a pessoa está falando, o modo como ela fala, o que ela está falando naquele exato momento. Certinho? Então, vamos lá. Em vídeos, outros recursos estão à disposição do autor. A entonação que se dá à fala, ou seja, a forma como se pronunciam as palavras, pode ajudar a dar mais sentido a elas. É possível expressar emoções ou dar ênfase a algum trecho apenas pela entonação. A expressão facial também colabora com a produção de sentido do texto, podendo contribuir para o entendimento de quem assiste. Por exemplo, se eu vou falar lá um texto bem de suspense, né, então, ele chegou ao castelo. Deu passos lentos, a nossa entonação muda, mas quando é algo mais leve, e aí chegou, brincou, correu, beijou, foi legal. Então, tanto a entonação quanto as nossas expressões faciais, elas estão muito ligadas ao que a gente lê, ao que a gente expressa para o outro que está ali assistindo, né, a algo. Por exemplo, vocês aqui agora, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Releia o texto e destaque as gírias e as expressões coloquiais utilizadas. Então, lá naquele texto que a gente acabou de ler, quais são as gírias, quais são as expressões coloquiais, ou seja, as expressões do nosso dia a dia que a gente usa bastante, assim, coisa bem simples da nossa oralidade. Vocês vão escrever aí na primeira questão. Na segunda,
pede que vocês vejam um vídeo relacionado ao assunto que estamos estudando e prestem atenção ao texto, à entonação e às expressões faciais de quem está apresentando. E aí, quem se sentir à vontade, essa questão aí 2 não é obrigatória, certo? Quem se sentir à vontade pode, né, fazer um vídeo também sobre esse mesmo tema, baseado nesse movimento, né, Fridays for Future, e aí divulgar ou, sei lá, pedir às pessoas que cuidem mais do planeta, né, porque isso é uma consciência que nós devemos ter de agora. Tanto crianças, quanto jovens, quanto adultos, idosos, todos nós fazemos parte do mesmo planeta e devemos cuidá-lo para que as próximas gerações possam usufruir daquilo que nós usufruímos hoje, certo? Então, vamos lá. Continuando aí, nessa página aí, na página 38, eu tenho quase certeza que eu não passei para vocês fazerem essa página, pelo menos não de imediato, certo? Esse boxinho aqui vamos produzir, a gente vai passar, certo? E vamos agora começar a falar sobre conjunções. Vocês já ouviram falar em conjunção? Vamos lá. A gente sabe, né? A gente já ouviu falar sobre preposição, artigo, pronome pessoal, pronome possessivo, e coisa e tal, e coisa, e bererê e barará. Mas e conjunções? Vocês já ouviram falar? Eu acredito que sim. Mas nós vamos reforçar esses estudos agora, né? Porque vocês são 5º ano, para que vocês possam chegar no 6º ano cientes do que nós aprendemos durante esse ano, né? Do que nós reforçamos, já que muitos assuntos são vistos lá desde o 1º ano, certo? Então, vamos lá. Leia o texto a seguir. Afinal de contas, as ações individuais ajudam a combater as mudanças climáticas? Pense um pouco. Que diferença faz uma pessoa trocar uma picanha por um prato de lentilhas, decidir pegar um ônibus em vez de usar o próprio carro ou não viajar de avião nas férias, se os outros bilhões de seres humanos que habitam o planeta não fazem nada? É uma conclusão desanimadora e suscita uma pergunta óbvia que já deve ter passado pela sua cabeça. Por que então devemos nos preocupar? Foi exatamente o que perguntei à ativista ambiental sueca Greta Thunberg, de 16 anos, quando a encontrei no mês passado. Em vez de pegar um avião para participar de reuniões sobre a mudança climática em Nova York no fim de agosto, a adolescente optou por cruzar o Atlântico a bordo de um veleiro. Ela me disse que a questão é formar opinião. Ao parar de voar, você não apenas reduz sua pegada de carbono, mas também envia um sinal para outras pessoas ao seu redor de que a crise climática é algo real e isso ajuda a impulsionar um movimento político. Profundo, né? Ela é muito inteligente, Greta. Releia a fala da ativista Greta Thunberg. A questão é formar opinião. Ao parar de voar, você não apenas reduz a sua pegada de carbono, mas também envia um sinal para outras pessoas ao seu redor de que a crise climática é algo real e isso ajuda a impulsionar um movimento político. As palavras em destaque aí, mas também e, elas acrescentam características às palavras anteriores, elas estabelecem uma ligação entre os trechos da frase ou elas introduzem opiniões às informações apresentadas. Vou esperar. Pensaram direitinho? Então, elas estabelecem uma ligação entre os trechos da frase, né? É como se ela fosse ali. Eu tenho um trecho, tenho outro trecho, ela está aqui no meio para poder ligar esses dois trechinhos, certo? As palavras que funcionam como elementos de ligação entre os termos ou ideias do texto são chamadas de conjunções. Então, as conjunções são pequenas palavras que aparecem para gerar uma ligação entre um trecho e outro de um texto, certo? Ou seja, as conjunções, elas ligam as ideias, belezinha? Então, vamos lá. Eu vou só aqui botar a tomadinha aqui no lugar, tá bom? Que eu esqueci de ligar antes, me desculpem. Para a gente poder continuar. Ai, vamos lá. Bom, então, tivemos aqui uma falha técnica, mas continuando de onde paramos, né? Então, vamos lá. As palavras que funcionam como elementos de ligação entre os termos ou as ideias do texto são chamadas de conjunções. Então, conjunções são termos, né, que vão unir aí ideias em um texto ou em um trecho de um texto, certo? As ligações que as conjunções estabelecem podem produzir diferentes sentidos. Conheça algumas delas. Vou gravar um vídeo novo e publicar no blog. O termo "e" transmite ideia de adição.
Outras conjunções aditivas são nem, também, mas também, não só. Então, preste atenção nessa questão de classificação, nós vamos fazer o mesmo que fizemos com advérbio. Tentar interpretar, compreender o sentido de cada conjunção presente no trecho, certo? Por quê? Porque a gente não vai conseguir decorar, mas quando a gente passa a conhecer as conjunções, quando nós nos deparamos com elas, nós vamos ver o contexto e conseguir identificar com maior facilidade ao que ela está se referindo ali. Ok? Se é ideia de adição, se é de oposição, se é de conclusão, de explicação, então nós vamos ver lá os exemplos aqui no livro. Vamos criar um vlog sobre culinária ou sobre plantas. Então, ou transmite uma ideia de alternância, né? Eu vou alternar. Eu vou ter isso ou isso, certo? E aí tem outras conjunções alternativas. Seja, quer. Desculpa que eu passei aqui. Ora. Já tenho 2 canais de vídeo, pois acho importante apresentar minhas opiniões. Então, pois, transmite uma ideia de quê? De explicação. Bem como porque, junto, sem acento, isto é, tudo aí vai dando a ideia de explicação, certo? Terminei meu vídeo, por isso vou descansar. Assim que eu terminar meu vídeo, eu vou descansar realmente. Então, terminei meu vídeo, por isso vou descansar. Esse por isso transmite a ideia de conclusão, né? Quando nós concluímos algo, vamos poder fazer uma outra coisa. Então, por isso, bem como assim, portanto, logo e por consequência, são conjunções conclusivas, trazem ideia de conclusão. Você vai postando esse vídeo enquanto eu preparo o próximo. Então, enquanto dá a ideia de tempo, bem como quando, logo que, desde que, assim que, todas aí são conjunções temporais. Gostei do vídeo, mas não vou subi-lo. Mas é o que? Traz uma ideia de oposição, né? É algo que vai contra. Eu até gostei, mas, então assim, ao contrário de postar, porque eu gostei, eu não vou subi-lo. Então, assim como, porém, entretanto, no entanto, todavia, são conjunções adversativas. Então, quando a gente consegue entender a ideia daquela conjunção naquele trecho, fica muito mais fácil classificá-la. A gente consegue assimilar muito mais tranquilamente, certinho? Então, vamos lá. Complete as seguintes notícias sobre Greta Thunberg, escolhendo a conjunção adequada. Vejam só, nós estamos aí já na página 40, certo? Onde nós vamos encerrar esse assunto de conjunções por hoje. No roteirinho de vocês, eu coloquei só o livro páginas 33 e 34, mas como nós estamos aqui já durante a aula, né, eu peço que quem puder já vá respondendo a essas páginas, porque já nos faz adiantar para a próxima aula, a gente poder reforçar, eu vou receber as dúvidas que vocês têm, e aí fica muito mais fácil também o trabalho ir fluindo, certo? Em março, Thunberg foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz por 3 deputados noruegueses, para quem o gigantesco movimento que Greta pôs em ação é uma contribuição muito importante para a paz mundial. Ela, aí eu vou completar aí com entretanto ou também, foi considerada a mulher mais influente do ano na Suécia e ou mais dos 25 jovens mais influentes de 2018. Então, seguindo o gabarito que está aqui do lado, olha, a ideia realmente ela vai casar. Então, ela também foi considerada a mulher mais influente do ano na Suécia e dos 25 jovens mais influentes de 2018. Uma imagem da ativista ambiental sueca, Greta Thunberg, tem bombado nas redes sociais. Nela, a garota de 16 anos aparece fazendo uma refeição em um vagão de trem. Do lado de fora, crianças famintas a observam pela janela. A foto é uma montagem ou mais, portanto, fake. A foto é uma montagem e, portanto, fake. Então, até Greta, né, que faz tantas ações legais, né, ela é tão reconhecida por suas atitudes, por seus pensamentos, por suas ideias, ela foi vítima de uma fake news. No caso, aí pegaram a imagem, né, eles torceram o contexto para aparentar que ela estava fazendo algo muito mal, muito ruim, e tudo aí isso foi fake, certo? Então, hoje nós vamos parar por aqui, ok? A questão aí de conjunção, na próxima aula a gente vai reforçar e poder complementar aí o conteúdo gramatical deste capítulo, certinho? Bom, então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui, viu, gente, o carregador, porque eu não sei por qual razão ele está querendo descarregar. Mas, vamos lá, porque a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Tudo certo. Deixa eu desligar aqui. Pronto, agora foi. Porque assim, viu? Vida real, né? Acontecem algumas falhas. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, para casa, eu passei para vocês a atividade nas fichas, páginas 9 até 12.
Deixa eu tentar achar aqui. Página 9 até 12. Deixa eu ver aqui se a gente consegue. Vamos lá. Ops. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegamos. Então, nós vamos aí concluir, né? Na ficha ainda, nós vamos estar concluindo sobre os advérbios que vocês já estão super, hiper, mega craques, tenho certeza, né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a gente poder começar. Observe os advérbios no quadro a seguir. Então, vocês vão observar os advérbios que estão aí colocados no quadro e vão completar as frases abaixo, certo? Lembrando sempre que é importante a gente ver a ideia, né, que a frase quer transmitir. Então, aqui eu já deixo para vocês o gabarito. Talvez eu vá à sua casa amanhã. Anteontem ou hoje, meu pai achou um gatinho perto do parque. Certamente a água é muito importante para a nossa vida. Amanda saiu calmamente ou depressa da sala. Provavelmente iremos ao cinema mais cedo. Eles saíram tão depressa do teatro que esqueceram a mochila. Não posso sair de perto da mamãe. Minha professora é muito paciente. Antigamente havia menos poluição na cidade. Na segunda questão, a mesma coisa que nós fizemos lá em cima, completar, só que agora não são frases, é um texto, né? Com advérbios aí, né? Indicando o lugar, ali, ainda, lá e aí. Vão ler o textinho e completar, né? Com a adequada. Na terceira questão, vocês vão escolher 2 frases do primeiro exercício e vão criar uma pequena notícia referente a cada uma dessas frases, né, do assunto que está em cada frase, certo? Prestem atenção para que elas possam fazer sentido, possam ter uma relação uma com a outra, porque não são 2 notícias, são 2 frases para que a gente crie uma notícia, beleza? Deixa eu só ver se é só isso mesmo. E aí, logo abaixo, reescreva os advérbios presentes no texto, né? Vamos ver os advérbios que você utilizou no seu texto, né? Porque até das frases, mesmo que você pegou lá da primeira questão, tem advérbios, então vocês vão colocar aí nesse quadrinho. Depois aí, já começamos com as conjunções, né? Vamos ver as conjunções que estão dispostas aí nesse box e completando as frases aí com as que fizerem melhor sentido. Na segunda questão, vocês vão fazer o quê? Circular as conjunções presentes aí e depois vão pegar essas frases e reescrevê-las, substituindo por outras conjunções que tenham o mesmo sentido. Então, o que é que a gente pode fazer? Vai lá no livro, naquela classificação, eu circulei ali mas. Mas dá uma ideia o quê? De oposição, não é isso? Então, a gente vai pegar uma outra conjunção adversativa e substituir aí para permanecer com o mesmo sentido, mas nós vamos alterar a conjunção. Certinho? Terceira questão aí, agora nós vamos fazer o quê? Ver aí, né, algumas conjunções que transmitem ideia de oposição. Depois nós vamos pesquisar outras conjunções que transmitam ideia também de oposição e fazer uma frase para cada conjunção encontrada. Então, aí é um trabalho mais de pesquisa. Vocês podem usar livros ou mesmo a internet ou livros de gramática para poder pesquisar outras conjunções e criar frases com essas conjunções que indiquem oposição. Então, hoje é isso, nossa aula de português, certo? Então, nós vimos lá a questão, né, de gênero textual, vimos também aí agora, né, essa questão das conjunções, né, concluímos aí um pouquinho do exercício de fixação sobre os advérbios. E por hoje é isso. Façam as atividades com muito empenho, eu volto com a correção, caprichem, arrasem, vocês são muito capazes, muito competentes e muito inteligentes. Um beijo grande, se cuidem, se protejam, certo? Tudo isso vai passar com fé em Deus e logo, logo a gente vai estar na sala de aula, porque, né, faz muita falta, tenho sentido muita, muita falta. Principalmente de ver, tia, tô com dúvida, tia, isso aqui, tia, isso ali. Então, é isso, guardem, né? Ou não guardem, aliás, não guardem suas dúvidas, perguntem quando precisarem, quando vocês verem que acho que eu não entendi, voltem o vídeo, sabe? Porque é importante a gente fazer esse exercício realmente de repetição, né? A gente repete e a gente aprende, não é que a gente vai decorar, não esqueçam disso, estudar não é decorar. Um beijo enorme e até a próxima aula. Fiquem com Deus, tchau!